proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem dizem as pessoas sobre quem é o Filho do Homem? Uma pergunta dirigida numa primeira fase para os discípulos, a fim de que eles expressem aquilo que têm ouvido sobre Jesus, o que o povo diz sobre Jesus. E cada um foi dando o seu palpite. Alguns dizem que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Certo. Isto é o que as pessoas dizem acerca de mim, sendo Filho do Homem. E vós, quem dizeis que eu sou? Falar sobre aquilo que as pessoas dizem de alguém é muito fácil. Falar o que as pessoas dizem do padre. O padre é isso, o padre é assim. As pessoas dizem que o padre fala muito, as pessoas dizem que o padre é. Agora, você, o que diz sobre quem é o padre? Quem sou eu? Talvez ali a pergunta, sendo feita diretamente, crie alguns complexos. E talvez a gente se esquive ao responder aquilo que de fato é a pessoa. Mas Pedro não se deixa inibir, nem coibir, nem tampouco se deixa vencer pela timidez, pela dimensão humana. Ele abre o seu espírito, a sua alma, a sua mente, para que Deus possa entrar e poder operar maravilhas na sua vida. E então exclama: tu és o Filho do Deus vivo. Essa resposta de Pedro não veio assim a calhar, por acaso. Pedro conseguiu entender quem era Jesus por causa dessa interligação com aquilo que era o projeto de Deus na vida de Jesus e na vida dos apóstolos. Pedro tinha vivido uma experiência profunda com Jesus. Pedro tinha vivido uma experiência íntima com Jesus. E aos poucos, Jesus se foi revelando, se foi dando a conhecer a todos aqueles que tinham o coração aberto para poder acolher e entender os seus próprios ensinamentos. Embora na sua fraqueza, embora na sua humanidade, mas Pedro soube dar uma resposta certeira sobre quem é Jesus, o Salvador, o autor da vida. E por isso é que, minhas irmãs e meus irmãos, no dia em que nós estamos a celebrar a missa do sétimo dia para a Dona Isabel Pressão, se todos nós, com Pedro e em Pedro,
Jesus, tu és o Filho de Deus vivo, certeza absoluta que Deus fará com que a perda dessa nossa irmã Isabel não seja mais do que aquilo que nós esperamos desse Deus, desse Jesus. A resposta à intimidade de Pedro com Jesus fez com que Pedro entendesse a razão de ser da sua fé, a razão de ser da sua esperança. E fez com que, apesar de ele ter estado na prisão, Pedro não se deixasse abater, não se deixasse esquivar por aquilo que é o dever de todo e qualquer cristão. Ele sabe e sofre, porque o nome de Jesus lhe haveria de livrar. Como nós ouvimos na segunda leitura, Paulo dizendo que eu sei que aquele em quem eu pus a minha confiança, ele há de me livrar das mãos do maligno. E as palavras de Paulo se realizaram na pessoa de Pedro, quando preso, Pedro, como que num sonho, vê um anjo chegar perto dele e dá-lhe ordens: levanta, põe a tua roupa e siga-me. Pedro se levanta, põe a sua roupa e os grilhões, as correntes se rebentam e ele vai atrás. Passa para a primeira guarda, a segunda guarda, a terceira guarda, os portões todos se vão abrindo. E depois Pedro chega a uma conclusão: agora sei que o Senhor enviou o seu anjo para me livrar das mãos de Herodes, que me ameaçava a morte. Vejam que quando nós acreditamos em Deus, quando nós temos confiança em Deus, quando nós esperamos em Deus, não há nenhuma situação que não se possa vencer. E Paulo, no outro texto, nos diz: quem é que nos vai separar do amor de Deus? É a espada? É a morte? É a fome? É a guerra? É a perda de Dona Isabel? É a perda de uma outra pessoa querida, próxima de mim? Nada. Em tudo isso, nós somos mais do que vencedores, graças àquele que nos amou. Portanto, vejam que Paulo, quando diz isso, ele sabia, porque tinha tido uma intimidade profunda com Jesus. Porque ele sabia em quem ele depositou a sua confiança. No final da sua carreira, vejam que tanto Pedro quanto Paulo, quando tecem essas palavras, essas considerações, e as legam a todos nós, eles estavam no final da sua própria vida. É como se estivessem a fazer um discurso de despedida. De modo muito claro e concreto, Paulo diz: terminei a minha carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Tudo o que eu tinha por fazer aqui na terra, eu o fiz. E o fiz com muita categoria. Eu o fiz com muito profissionalismo. Eu assumi o meu papel. Se fosse você pai, teria dito assim: eu assumi o meu papel de pai, eu assumi o meu papel de esposo, de marido, eu assumi o meu papel de mãe, eu assumi o meu papel de esposa com perfeição. Tudo o que eu tinha por fazer em favor do meu marido, da minha esposa e dos meus filhos, eu o fiz. Portanto, não tenho nenhuma pulga na orelha. Não tenho nada que pode impedir, ou ninguém me aponta o dedo para me acusar sobre as minhas infidelidades, sobre aquilo que eu deixei por fazer. Cumpri na íntegra a minha missão. Então, todos aqueles que cumprem a sua missão na íntegra devem ter certeza de que estão depositando os seus tesouros lá no céu. E quando essa terra passar, quando a nossa humanidade terminar, Deus nos reserva dias melhores. E por isso é que Paulo diz: agora só me resta receber a coroa da imortalidade. Só me resta receber o prêmio da vida eterna. Só me resta receber os frutos do meu trabalho. Só me resta agora, depois de tantos anos de trabalho, é necessário que eu me aposente e viva da minha aposentadoria.
você tivesse que ser aposentado, a sua aposentadoria seria maior ou seria menor? Aqui na terra e lá no céu, com maior razão ainda podemos falar disso. Então é necessário que você e eu saibamos fazer uma poupança grande, enorme, de tal maneira que quando essa terra terminar, quando esse mundo acabar, Deus nos conceda a verdadeira aposentadoria. Deus nos conceda a verdadeira vida e vida que nunca mais termina. Deus nos conceda entrar no gozo da vida eterna. Deus nos dê a graça de contemplá-lo dia a dia e com Ele vivermos para sempre. Mas para que isto aconteça na sua vida e na minha vida, na vida de todos nós precisamos primeiro termos uma intimidade profunda com Jesus, para que, em segundo lugar, nós o possamos conhecer. E tendo-o conhecido, em terceiro lugar, nós vivamos a sua doutrina, nós vivamos as suas palavras, nós nos configuremos com Ele, de tal maneira que, a cada dia que passa, nós possamos responder à pergunta: quem é Jesus para você? E você, com tranquilidade, sem titubear, sem gagueira, possa dizer: tu és o Filho de Deus vivo. Tu és o Filho de Deus que veio até nós, que morreu por nós e que ressuscitou por nós para nos garantir a vida eterna, tal como fizeram Paulo e Pedro, cuja festa estamos a celebrar hoje. Em caminhos diversos, um consagrado para anunciar, pregar o Evangelho para os judeus, e outro escolhido do meio do povo e devolvido do meio do povo para ser o apóstolo das gentes, o apóstolo dos pagãos. Entretanto, aqueles que em vida não se separaram na sua missão, também não se separaram na morte. Um mereceu ser morto, crucificado com os pés para baixo, e o outro mereceu receber a coroa da guilhotina. Decapitaram a cabeça e morreu mártir. E hoje nós os exaltamos, nós contemplamos os seus feitos, nós os chamamos de São Pedro e São Paulo como colunas basilares da nossa mãe igreja, da nossa doutrina, Igreja Santa, Católica, Apostólica e Romana. Que na verdade esses santos, Pedro consagrado para ser a pedra angular sobre a qual Jesus edificou a sua igreja, Pedro que recebeu as instruções para que, regendo a igreja, governando a igreja, santificando a igreja, consolando a igreja, fortificando a igreja, consolidando a fé dos seus irmãos e das suas irmãs, intercedam por todos nós, a fim de que o nosso dia a dia seja um constante responder e corresponder ao projeto desse Filho do Deus vivo que veio até nós para nos garantir a vida eterna. São Pedro e São Paulo, rogai